Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, caros colegas deputados. O Governo que se apresenta hoje a encerrar o debate do Orçamento do Estado é o Governo mais fragilizado de todo o Governo de António Costa. De todos os governos de António Costa. Afetado e profundamente desmobilizado pelos sucessivos casos de suspeitas e compadrio em torno de o Governo. Com casos que se arrastam no tempo e envergonham as instituições. Todos percebemos hoje porque é que o antigo Secretário de Estado, Miguel Alves, não está aqui na bancada do Governo. Não está aqui porque saiu depois de acusado, mas saiu quando todos já exigiam há muito tempo que tivesse saído. E só a teimosia deste Primeiro-Ministro de não olhar para o país que lidera e para as instituições democráticas que tem que preservar permitiu que este aprofundamento e este fosso aqui chegassem. Hoje temos um governo fragilizado porque acredita que está ou pode estar acima da lei e que a impunidade durará sempre. Mas nem a impunidade dura sempre, nem este governo durará sempre. E eu suspeito e arrisco a dizer que este é o ano de início da queda do governo de António Costa. Mas hoje é também um dia importante do governo que se disse dialogante. Dialogante e sem o rolo compressor da maioria absoluta. O Chega apresentou 501 propostas de alteração ao Orçamento do Estado. 501. E todas sem exceção, foram chumbadas pelo Partido Socialista. O Partido Socialista aprovou propostas de todos os partidos, do PSD, da Iniciativa Liberal, do PCP, do Bloco de Esquerda, do LIVRE e do PAN. Não aprovou nossas e sabem que mais, meus senhores, ainda bem, porque nós somos a única oposição que têm neste Parlamento. Ainda bem. Hoje, Senhor Presidente, estamos a 25 de novembro. É um bom dia para iniciar o combate final contra um governo que durante anos foi dominado pela extrema-esquerda, encontrou agora 2 novos apêndices no LIVRE e no PAN e continua o seu percurso de destruição de Portugal. Hoje, a 25 de novembro, saudamos a memória daqueles que verdadeiramente lutaram pela democracia pluralista e eu gostava de à família e ao homem que foi Jaime Neves de lhe deixar esta homenagem sentida em Portugal. Este é também o orçamento do grande falhanço socialista. O mesmo governo que não teve coragem, no momento mais difícil da vida de Portugal, de baixar o IVA da eletricidade de forma verdadeiramente objetiva e abrangente. A poupança que o governo gerará às famílias, e eu gostava que todos aqueles que estão em casa a ouvir-nos percebessem, é de 1 euro. 1 euro numa fatura de 100 euros. 1 euro é o que este governo aceitou de baixar o IVA. Mesmo quando o seu companheiro espanhol dizia que ia baixar o IVA, independentemente do que dissesse a Comissão Europeia. O governo de António Costa refugiou-se na Europa, depois refugiou-se no Parlamento e por fim entrincheirou-se na bancada do governo para dizer não baixamos o IVA da eletricidade. Mas é bonito ouvir a esquerda falar de pobreza energética, de aquecimento, do frio dos mais velhos no inverno, de quão difícil é que a guerra da Ucrânia está a gerar de aceder à energia, mas quando chega aqui verdadeiramente, quando chega ao momento de vos baixar a vocês os impostos que pagam em casa, entrincheira-se aqui, esconde-se e diz que não é nada connosco. Senhor Primeiro-Ministro, connosco não passarão nas mentiras que façam aos portugueses. Senhor Presidente, talvez este seja outro dia simbólico para encerrar o Orçamento do Estado. O dia em que um jornal nos põe numa das suas primeiras páginas que a Roménia ultrapassou Portugal. Senhor Presidente, eu gostava de pedir, embora de forma algo contida, porque temos que poupar impressões, eu vou pedir para distribuir apenas ao deputado Eurico Brilhante Dias e ao Primeiro-Ministro António Costa a capa do jornal que diz Roménia ultrapassa Portugal. Leiam, releiam e percebam a vergonha a que nos estão a cometer a todos enquanto passam pelo governo, a vergonha a que nos estão a sujeitar a todos. A Roménia, meu Deus, a Roménia um dia estará aqui, Camarões ultrapassam Portugal, ou o Senegal, ou algum outro país, ou o Paquistão.
Vergonha! Que vergonha enorme de estarmos aqui hoje num país que é ultrapassado desta forma pelos seus países menores. Senhor Presidente, eu sei que isto incomoda a esquerda, sei que incomoda o Governo e sei que incomoda o Partido Socialista. Mas hoje é também um bom dia, porque pela primeira vez desde a sua tomada de posse, uma sondagem publicada mostra que a direita está pela primeira vez à frente da esquerda em sondagens. E isto é sinal que no dia em que o Chega atinge o maior resultado de sempre da sua história, que a direita ultrapassa a esquerda, que esta Assembleia deixa de representar verdadeiramente os portugueses. O apelo e a construção que fazemos é o apelo decisivo de termos uma alternativa para Portugal. A direita tem o dever histórico de, nesta altura histórica, não falhar aos portugueses. De um cantor que eu nem gosto muito, que se chama Pedro Brunhosa e que diz: vamos fazer o que ainda não foi feito. Meus caros companheiros e colegas, eu desafio-vos a todos a sermos capazes de construir a maioria que derrubará o governo de António Costa nas próximas eleições legislativas. É também, Sr. Presidente, é também o dia em que sabemos que Portugal teve o maior agravamento de pobreza em 2021 e tem a oitava pior taxa de pobreza da União Europeia. Somos ultrapassados pela Roménia, ficamos mais pobres e o Governo sente-se impune acima da lei. Este é o Governo que aqui se apresenta hoje, a olhar para nós como se nada fosse, quando traz atrás de si um lastro de pobreza, de impunidade e de sermos ultrapassados pelos países mais pobres da União Europeia. Este é o legado de António Costa e não podemos deixar de o dizer aqui. O Governo e a extrema-esquerda têm sempre a mesma estratégia. Ali estão os mausões, ali estão os representantes do grande patronato, do grande capital, ali estão aqueles que querem fazer deste país um país mais rico. Mas vamos ver se foi mesmo assim. Só o Chega teve coragem de propor nesta casa que os partidos políticos, os nossos partidos políticos, perdessem os benefícios fiscais que têm injustamente face à lei. Afinal, quem é que defende os desfavorecidos? Quem é que defende os desfavorecidos? Quando os partidos políticos não pagam IMI, não pagam IMT e não pagam IVA e os portugueses em casa estão inundados de IVA, de IMI e de IMT, são vocês que defendem os mais favorecidos em Portugal, a classe política e aqueles que têm destruído o sistema político português. Não somos nós, são vocês que permitem manter os benefícios injustificados da classe política. Hoje soubemos também que o Ministro da Cultura, a ver se passa incólume neste debate, vai devolver património às antigas colónias portuguesas. Mas que enorme vergonha que eu sinto hoje! Que enorme vergonha que eu sinto hoje! Que enorme vergonha que eu sinto hoje! Em que um país que não tem dinheiro para a sua classe média, que não tem dinheiro para dar aos pensionistas, que não tem dinheiro para dar aos mais pobres, vai devolver dinheiro à Angola, a Moçambique, à Guiné e às ex-colónias. E o que lá fizemos, e o que lá deixamos, e os milhões que lá gastamos, e a história dos nossos familiares lá enterrados. E esses, onde é que estão? Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha de governo! E eu queria deixar aqui, sentido e de coração, este apelo aos milhões de retornados, aos ex-combatentes e àqueles que hoje, ao ler estas notícias, pensaram: tão traído que eu e a minha família fomos. Nós ainda aqui estamos e seremos a vossa voz ao longo dos próximos anos. Seremos sempre, sempre a vossa voz ao longo dos próximos anos. Durante anos pagámos resgates à banca, pagámos resgates a bancos e salvámos com milhões dos impostos dos portugueses a banca. Agora que milhões de famílias veem os seus créditos, a habitação aumentar, o Governo tem uma medida pífia de uma renegociação aos 40% da taxa de esforço. E muitos que estão em casa a ver-nos dizem: salvei bancos com os meus impostos, paguei milhões a salvar o Governo e os bancos, e agora que precisamos dos bancos, eles cobram-nos ainda mais e estamos mais atolados ainda do que estivemos. Ao fim deste debate de orçamento, perguntamos: quem afinal defende os poderosos e os privilegiados? Não, nós estamos ao lado daqueles que verdadeiramente trabalham, nunca estaremos ao lado dos que não querem fazer nada e dos que vivem à custa dos nossos impostos. Sr. Deputado, tem de concluir.
Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que ficou claro como água a divisão que temos neste Parlamento. A divisão que se vai acentuar nos próximos anos e a luta que vamos travar nas ruas e no Parlamento. Estamos a caminho da destruição. Havia um outro cantor português que dizia: quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Para nossa total desgraça, quando António Costa não tem juízo, o povo é que paga. Muito obrigado.